Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos do canal. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre red flags para identificar na tua mina, namorada, ficante, esposa, beleza? Eu quero falar para vocês algumas red flags das mulheres que eu tive ao meu lado. Eu não sou o tipo de cara que toda semana tá com uma diferente, mas eu tive sim algumas mulheres que estiveram comigo durante a minha vida. E para vocês eu vou falar então algumas red flags para você ficar atento e tu não cair que nem eu caí, beleza? Vamos lá então, pessoal. Número 1. Se a sua menina, a sua mina, ela tem o costume de ser misteriosa, tá? Hoje em dia todo mundo, assim, Tinder, Instagram, quer ser misterioso, né? Quer ser uma pessoa assim, única, né? Uma pessoa reservada, uma pessoa assim que não é previsível, entendeu? E isso é um problema, tá? Evite isso. Evite esse tipo de mina, porque é que nem você comprar um Peugeot 207, querido. Vai dar dor de cabeça, fechou? Eu falo isso porque assim, mina que quer ser misteriosazinha, geralmente, ou ela se faz de difícil, ou ela realmente, cara, ela tem algum problema assim mental, tá? É um dos dois. E vamos concordar, tá? Uma vez eu vi lá um vídeo do cara que falou assim: olha, não existe mina difícil, existe mina que não quer você. Eu pensei bem nesse assunto, cara, mas não faz sentido. O ponto é, existe mina difícil, cara. Existe, tá? Você pode ser o cara mais foda possível, mano. Essas minas que são difíceis, elas vão ser difíceis também, tá? Por que aí que elas são assim, Charles? Porque toda essa mídia, o globalismo, toda essa coisa entrou na cabeça delas tão forte que elas têm que ser difíceis, entendeu? Faz parte do método delas. É como se fosse, por exemplo, vamos supor, aquela perereca que tem o veneno para te proteger. É mais ou menos isso. As mulheres, algumas mulheres, meninas mais bonitas e mais, digamos que comissadas, elas são mais difíceis porque é como se fosse o método de defesa que elas têm contra os homens maus, assim, ruins, digamos assim, ruins para elas, tá? Segundo ponto, pessoal, eu acho que na verdade, a gente falou já sobre que mina difícil, então, mina ciumenta. Mina ciumenta, eu tava com uma até agora, tá? Uma mina muito ciumenta por mim. Só que, cara, uma mina assim, cara, quando a pessoa tem muitos ciúmes de você, na verdade, é algo interno dela. Eu descobri que essa mina que eu tava me relacionando, ela gostava de postar fotos assim, sensuais, no seu Instagram e me bloqueava de ver essas fotos, entendeu? Então, assim, cara, isso daí é uma coisa que, né, inadmissível, inadmissível, né? Quando eu vi isso daí, eu, né, já cortei, já, né? Porque, sinceramente, não vou ficar perdendo meu tempo com uma mina que fica postando fotos sensual no Instagram, sei que eu possa ver, para outros homens ver, entendeu? Para conseguir validação masculina. Esse é o ponto importante que eu vou entrar já aqui no vídeo, mas eu quero só falar para vocês que mina ciumenta também é uma red flag, porque na verdade ela é que faz merda escondida e você que não vê. E mina ciumenta geralmente é isso, ok? Número 3, então, que eu falei agora sobre validação masculina, isso é importante. Por quê? Porque, queridos, eu até agora não baixei o Tinder, vou baixar o Tinder daqui a pouco, para ver como que funciona, tá? Mas, para quem usa Badoo, né, até Discord, né, tem uns rapazes que usam o Discord para se relacionar, eu quero falar que é o seguinte. Muitas meninas que estão lá, mulheres, elas querem ser validadas. Elas querem receber a tua, a minha validação
nesses aplicativos, né? Instagram também. Então, nossa, como você tá linda, nossa, que vestido novo, bonito, nossa, que sapato maravilhoso, que olhos encantadores. Tudo isso elas querem validação. Agora o ponto é, elas vão, né, se interessar por você por causa de você estar elogiando elas? Cara, eu não sei. Mas assim, boa parte dos casos, não. Boa parte dos casos ela vai falar tipo, ah, obrigada, ah, não sei o que tem, não sei o que lá, e ponto final, tá? Mais uma coisa importante para vocês do canal, tá? Gente, tem um câncer chamado Lux Maxim no YouTube, que é uma coisa assim totalmente errônea, tá? Eu já estudei já sobre um pouco mais como que funciona a atratividade feminina e pessoal, entenda uma coisa, tá? A aparência, a lataria está em terceiro lugar das coisas mais importantes que as mulheres notam. Então assim, pessoal, se vocês têm um bom papo, ó, vamos lá, bom papo, boa postura, ponto final, cara, tá bom? É isso aí, pessoal, ok? É que nós homens, quando vai namorar, ficar, se relacionar, a primeira coisa que vem na gente é a aparência, ok? E os homens pensam que a aparência é a primeira coisa que as mulheres veem em nós. Só que, cara, é e não é. É porque a pessoa vai ver, né, tua carcaça, mas se você vai e fala com ela e começa a conversar com ela vai colocar a aparência tua em terceira posição, ok? Eu tenho amigos meus que são, cara, bicho feio demais, tipo, feio pra cacete que tem namorada, que já teve um histórico já de relacionamentos, então, pessoal, esse é o ponto, tá? Não se apeguem à estética apenas, tá? Eu vejo que hoje em dia os homens em si estão ficando muito vaidosos, cara, muito assim, né? Vaidade. Além de ser um pecado, isso daqui é muito feio, cara. O homem sempre foi aquele cara assim, um homem foi tipo um ser humano mais sujo, mais, como que se diz, expressivo, mais realista. Cara, o homem é isso. O homem é o cara assim, o cara foda, beleza? Esquece esse papo aí de aparência, de ficar se cuidando, isso daí é pra mulher. Ponto final. Beleza. Só dei uma pincelada aqui para vocês que estão muito no Lux Maxim, para vocês não se pegarem nessa merda, ok? Ponto número 3 nas mulheres, tá? Que é uma red flag. Cara, mulher muito nova assim, mina muito nova de 15, 16, 14 anos, toma cuidado, por quê? Porque essas minas assim, cara, elas estão começando agora, né, nessa parada aí de namoro, de ficância. Então, meu, toma cuidado, tá? Porque eu quero chegar num ponto que é o seguinte: tem muitos caras assim que preferem pegar ou namorar com uma mina que é virgem, né? E geralmente, a mina que é virgem, ela é mais difícil por natureza. Isso é ruim ou bom, Charles? Cara, eu não sei. Depende da mina, beleza? Às vezes, a mina virgem de 15 anos que você tá ficando com ela vai ser um demônio na relação. Um demônio, vai exigir atenção, validação e um monte de coisa de você para você ter ela do seu lado. Às vezes, a mina que tem, né, um pouco mais de experiência, né, que viveu um pouco mais assim nesse aspecto, ela tende a ser uma parceira muito mais leal, recíproca do que a mina virgem. Porque a mina virgem, por ela ser virgem, ela vai ser mais difícil. Não é sempre, mas eu diria que, cara, 70% dos casos que tem mina virgem acontece isso, beleza? Tá. Outro ponto interessante que eu considero, Charles, uma red flag, são minas muito masculinas, tá? Mina que fala mano, né, que se veste que nem homem geralmente, né, que é muito masculina assim, né, ri de humor masculino, assiste canais do YouTube que são para um público masculino.
eu tendo a evitar. Por quê? Entenda o seguinte, tá? Essas minas, geralmente, elas ou são lésbicas ou bissexuais. Ou héteros também, tá? Mas o ponto é o seguinte. Eu não me atraio por minas mais masculinas. Eu sei que hoje em dia tá na moda, né? Empoderamento feminino, não sei o que tem, não sei o que lá. Mas, cara, toma cuidado. Toma cuidado com essas minas aí, que são mais, assim, masculinas, tá? Beleza? Eu não sei como te explicar isso, mas toma cuidado. Observa. Observa. Ponto número 5 agora? 5 ou 4, não sei. Pera aí, tomar um gole aqui. Mulheres e minas que falam de sexo toda hora, que falam assim como se fosse zoeira, evite também. Por quê? Porque essas minas, elas estão também no aspecto mais masculino e tende a fazer piada com sexo, com coisas assim que nós homens, geralmente, a gente faz entre nós. Embora eu não goste muito de falar sobre essas coisas perto de outros homens, porque eu não gosto. Eu não me sinto confortável, né? Tipo assim, eu não tenho mais 15, 14 anos pra falar de sexo por aí. Né? Sei lá, pra mim não é mais legal, não é mais tão divertido assim. Mas tem homens que acham que é divertido isso, e eu respeito totalmente, tá? Mulheres que falam muito de sexo e não sei o que tem, não sei o que lá, é porque elas têm muitas amizades masculinas. Ah, esse é o ponto. As mulheres mais masculinas e mais que fazem piadas de sexo, elas têm muitas amizades masculinas e têm de falar sobre isso o dia inteiro ou fazer piada sobre isso, porque é engraçado, porque é legal na mente delas, tá? Entenda que a mente feminina é uma mente muito mais complexa e avançada do que a nossa. Embora para nós homens as mulheres pareçam mais idiotas, mais bobas do que nós, elas são mais inteligentes do que nós. E não na questão assim mental, que nós homens, a gente tende a ser mais lógico do que as mulheres. Mas as mulheres, as meninas, elas tendem a ser mais emocionais. Emocionais. Tá? Aliás, não vi. Eu vi num noticiário. A mulher tinha um marido assim. O cara era empreendedor, o cara forte, bonito, tinha filho com ela já. E ela preferiu acabar com o casamento pra ter uma relação sexual com um morador de rua. Então, pessoal, entendam, tá? As mulheres são emocionais. Claro que esse é um caso específico e não pode levar como regra, tá? Não leve como regra, seus filhos da puta, tá? Só entendo que há mulheres assim. E como toda essa mídia, globalismo e toda essa merda atual está vendo mais mulheres assim. Então tome cuidado, analisem bem, tá? Eu demorei 6 meses para analisar uma ficante minha, para ver se compensava ficar com ela ou não. Pra ficar e namorar. E eu fiquei com ela e, cara, não deu certo, mas beleza. Analise bem a mina que tu tá aí se relacionando. Não romantize nada, não se apaixone. Não se apaixone pela mina, tá? Se apaixonar é a pior coisa que tem, cara, porque daí você começa a colocar a menininha num pedestal que ela não é, tá? Que ela não merece estar lá, beleza? O Charles aqui, eu já fiz isso já, mano, mas, cara, 4 vezes, talvez, 4 vezes, e, cara, hoje em dia eu parei com isso, porque, velho, você tem que estar na calma. Se você quer arranjar uma namorada, fica na calma, na paciência. Vai vendo bem se a menina compensa pra namorar. Ou se é só, tipo, uma coisa ou outra com a menina. Olha bem, analisa bem, entendeu? E daí você namora com ela. Agora sim, se você só quer dar uns beijos na boca, mano, qualquer merda que tem, assim, qualquer bosta que tem na tua frente serve, né, cara? Então assim, pessoal, pra quem aqui quer namorar de verdade, quer namorar sério, que é o meu caso, analisa bem.
Ah, eu quero só ficar com a menina aqui da faculdade, da escola, do trabalho. Mano, chama ela pra sair. Antes disso, pergunta se é solteira. Chama pra sair e o resto é história, beleza? Fiquem com Deus. Até mais.